Audiolivro, Brasileiras de Fibra. Autora, Maria Cecília da Silva. Capítulo 3, Aracy Guimarães Rosa. Conheci relatos de sua vida, através da narrativa de uma professora aposentada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Essa professora, Maria Luísa Turci Carneiro, e a historiadora Mônica Sepum foram conhecendo, pesquisando e juntando pedaços da história de vida sobre Aracy Guimarães Rosa. Em 1908, no dia 5 de dezembro, na cidade de Rio Negro, perto de Curitiba, Paraná, nascia Aracy Moebius de Carvalho. Seu pai era Amadeus Anselmo de Carvalho, e sua mãe, a alemã Sidonie Moebius. Aracy se casou e teve um filho, mas a convivência não deu muito certo. Aos 26 anos, se separou do marido e voltou para a casa dos pais, com o garoto na idade de 5 anos. Resolveu ir morar na Alemanha com seu filho, porque naqueles idos tempos, uma mulher descasada era mal vista. Ela combinou com uma tia de morar em sua casa por algum tempo, na cidade de Hamburgo. Em 1933, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, e a vida estava moderada. Um ano antes, o Brasil havia tido uma guerra civil e a Constituição Democrática estava se acertando. Na Alemanha, quem dominava tudo era Hitler, e tinha uma grande perseguição aos judeus, e muitos já haviam saído de lá. Por conta da cidade portuária, havia muitos consulados, e não foi difícil Aracy arrumar um emprego no consulado brasileiro, pois falava fluentemente 4 idiomas: português, francês, alemão e inglês. Sendo uma funcionária eficiente e dedicada, passou a chefe de setor. Segundo a historiadora, em 1940 havia 55 mil judeus no Brasil. Existia uma ordem expressa do governo brasileiro para dificultar ao máximo, ou não conceder, vistos para que os judeus não viessem para o Brasil, pois o governo brasileiro andou aceirando os países europeus. A violência, a exclusão social, a humilhação, tudo acontecia naquela época na Alemanha. E no dia 9 de novembro de 1938, houve tanta dor e morte em Berlim, que ficou marcada como Noite de Cristal. E o terror se espalhou por outras cidades, era só pânico, o que estava ruim ficou pior. Lojas, casas, comércios, tudo foi destruído, sinagogas foram queimadas. Diante disto, Aracy não aceitava as ordens do Itamaraty, então arrumou um jeito de dar visto para judeus, sem ser perseguida. Segundo a historiadora, acham que ela omitiu a letra J em vermelho, que marcava os judeus, e quando levava para o cônsul assinar, ele nem percebia, confiante naquela pessoa austera e dedicada. Sem desconfiar em que ela jamais faria algo proibido, dizem que ela ajudou mais ou menos 1.000 pessoas a saírem da Alemanha. Aracy sabia do grande risco que corria se fosse descoberta, isso era preocupante, mas alguma força invisível a fazia ajudar quem nem conhecia, pois sofria só de ver a dor e sofrimento que eles passavam. Em 1937, mudam a chefia, e o cônsul adjunto chega para ocupar o lugar. Ele era João Guimarães Rosa, o escritor brasileiro cheio de prestígio, considerado o melhor do século XX. João percebeu o que Aracy fazia, mas não tomou posição, talvez tenha até ajudado. Pela coragem de Aracy, sabe-se que ela faria o que fosse preciso, e não pensou em moralidade e o que o povo falaria, assumiria suas escolhas. Mas, naquele momento, só tinha uma: o galã João Guimarães Rosa. Uma das pessoas que Aracy ajudou foi uma mulher chamada Margarete Levi, que veio para o Brasil, assim como muita gente. E em 1972, Margarete encontrou com Bela Herson, que também foi ajudada por Aracy. Margarete desabafa que seu marido faleceu sem conseguir agradecer de verdade a Aracy. Depois desse encontro, Bela fez contato com o Museu do Holocausto, que fica em Israel, e conta a história. Ela fez um movimento para ter testemunho do feito de Aracy para com os judeus, e toda a comunidade judia que foi ajudada, ou que sabia alguma coisa dessa história, foi se comunicando e juntando pedaços. Aracy veio para o Brasil com a família, moravam em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ficou viúva. Na época da ditadura, ela repetiu o mesmo gesto de ajudar a quem estava precisando. Seu filho Eduardo disse que ela escondeu em seu apartamento o cantor Geraldo Vandré, que era perseguido pela letra da sua música, para não dizer que não falei das flores, no Festival Internacional da Canção, em 1968. Foi homenageada com o título Justa entre Nações,
por ter salvado tantas vidas de judeus do Holocausto. Também ficou conhecida como o Anjo de Hamburgo, sem contar que está eternizada no livro do seu marido, Grande Sertão Veredas. O autor fez a dedicatória: a Araci, minha mulher, a Ara, pertence este livro. Segundo sua neta Vera Tess, sua lembrança é diferente das dos outros avós. Para ela sua avó era colorida, bem vestida e sempre com um batom vermelho para destacar. E seu neto, o ator Caco Ciocler, diz que é bem lembrada na sua mente. Ela viveu 102 anos. Conviveu com seu marido por 44 anos, e deixou o filho Eduardo, 4 netos e 8 bisnetos. Ela teve Alzheimer, mas quando lhe perguntavam por que se arriscou para salvar quem nem conhecia, ela respondia: porque era justo. Realização: Editora Frutificando. Produtora editorial: Janaína Lourenço. Spit Azur Studio.